eu postei nos meus stories no Instagram, quem me acompanha viu, eu postei uma profissional falando... E muito se escuta falando isso até hoje. Se você não faz volume russo, você não é lash design. Algumas pessoas ainda insistem nessa ideia, principalmente as profissionais que vendem curso de volume russo. E eu estou falando generalizando, porque muitos profissionais que fazem atendimento também falam isso daí, mesmo não vendendo curso, falam isso daí. E na minha opinião, hoje, essa colocação é feita realmente para poder entregar curso, poder falar assim, ó, se você não faz volume russo, você não é profissional. Faz o meu curso que você vira profissional. Não é assim. Na minha humilde opinião, eu eliminei o volume russo dos meus atendimentos. Aqui no meu estúdio, as meninas sabem fazer volume russo, elas sabem montar fã, elas sabem aplicar o fã, porque elas treinaram, elas entendem. Eu sei fazer volume russo, eu sei tudo, toda a parte de volume russo eu sei, só tem que eu não coloco em prática mais. Aqui no meu estúdio eu não faço volume russo, eu faço técnicas de volume, mas não de montar fã, tá? Eu não faço isso daí mais, e as minhas meninas aqui não fazem, e não faz falta. Gente, eu trouxe um assunto polêmico aqui agora, hein? Mas eu preciso falar que eu realmente concordo com a Giovana. Eu também acho que você não precisa saber fazer volume russo ou fazer volume russo nos seus atendimentos para você poder ser uma boa profissional. Eu acho que o início da carreira de uma lash designer é, sem dúvida, aprender a fazer uma fio a fio com um preenchimento bacana e só depois você aprender a aplicar outras técnicas de volume. Só que, como ela falou no vídeo, hoje em dia, antigamente, a única técnica de volume que a gente tinha para poder dar mais volume para o olhar das clientes era o volume russo. Mas hoje em dia isso já mudou. A gente tem outros tipos de fio, né, como o fio Y, o fio W, fios que dão mais preenchimento para o olhar da cliente. Então a gente pode usar dessas técnicas. Eu acho que o que define se você é uma boa profissional ou não é se você sabe executar a técnica fio a fio corretamente, ou seja, se você sabe fazer um isolamento correto, se você não deixa cílio grudado, se você não usa tufo, você é uma boa profissional. Até porque, gente, eu sempre falo isso, a brasileira, ela tem em média de 150 cílios naturais a 300 cílios em cada olho. Então, se eu me proponho a fazer uma clássica fio a fio com 100% de preenchimento, esse olho não vai ficar vazio, tá? O que acontece é que muita gente quer recorrer ao volume russo para poder dar logo um preenchimento rápido para esse olho. Só que aí a pessoa não se atenta ao isolamento, em deixar cílio grudado, né? E aí ela acaba recorrendo a uma técnica de volume, sem saber direito fazer uma técnica de fio a fio, tá? Só para poder dar um volume, um volumão logo pro cílio da cliente. E até mesmo, gente, é por isso que no meu curso Cílios de Milhões, eu ensino para vocês a técnica clássica fio a fio, eu mentoro todos os alunos. Dentro do curso existe um cronograma de atendimento a modelos, onde todos os alunos são assistidos quinzenalmente. Então eu faço uma reunião quinzenal com todos os alunos, verifico fotos dos atendimentos. Então eu acompanho de perto esse cronograma, justamente para quê? Para garantir que os alunos vão terminar o curso sabendo fazer uma fio a fio com preenchimento de 100% e com um isolamento que permite que você faça esse preenchimento 100%, você não vai deixar cílio grudado, você não vai trazer nenhum dano à saúde ocular da cliente. Por isso que no meu curso, primeiro você aprende a base, uma clássica fio a fio. Com essa técnica, você pode também fazer outros tipos de volume. Então, com a técnica que eu trago no curso, você vai aprender a fazer uma fio a fio com 100% de preenchimento, ou seja, a sua fio a fio nunca mais vai ficar vazia, você nunca mais vai ter que recorrer a tufo ou até mesmo se desesperar para aprender a fazer um volume russo. Porque a técnica de volume russo, gente, exige uma maior habilidade da profissional. Exige que ela esteja pelo menos há 6 meses praticando a técnica clássica fio a fio para depois ela se aventurar em aprender a fazer feno. E hoje em dia, como a gente vem dizendo, existem outros tipos de preenchimento, como o volume brasileiro, o volume egípcio, onde a gente usa um fio que ele tem bifurcações na ponta, né? Então não é necessário você fazer o fan. É só você fazer a colagem correta, adequada. Então, depois que você aprender a fazer uma clássica fio a fio, você pode aprender a colar um fio de volume brasileiro, por exemplo. Então é isso, galera. Eu sei que o assunto é polêmico, mas na minha opinião, o volume russo é uma especialização na profissão. É algo para ser feito somente depois
que você já ingressou na profissão, que você já tem uma certa experiência aí de pelo menos 6 meses atuando na área, para você ter maior habilidade com as mãos, para fazer um feno. E mesmo aquelas pessoas que não querem aprender a fazer volume russo, hoje em dia já existem outros tipos de volume, como o volume brasileiro, o egípcio, que você pode usar desses fios para poder trazer maior preenchimento naquelas clientes que realmente têm uma baixa densidade de cílios. Eu sei que esse assunto é polêmico, quero saber a sua opinião. Se você realmente acha que uma lash designer só é lash designer se souber fazer volume russo. Deixa a sua opinião para mim nos comentários, que eu vou adorar saber. Um assunto polêmico, né? Ela disse que para você ser uma boa lash designer, você não precisa saber fazer volume russo. Muita gente, né, atrela, se você não sabe fazer volume russo, você não é uma boa lash designer. E eu, particularmente, concordo com essa afirmação. Eu acho que você não precisa saber fazer volume russo para ser uma boa lash designer. Ah, Ju, então, para ser uma boa lash designer, o que precisa? Se não precisa saber fazer volume russo, o que precisa, então, para ser uma boa lash designer? Na minha opinião, o que você precisa para ser uma boa lash designer é saber fazer um bom isolamento e preencher 100% dos cílios naturais dos clientes. Por quê? Eu sempre falo isso nos meus cursos, nos meus vídeos. A brasileira, ela tem em média de 150 a 300 cílios em cada olho. Se você tem o poder de preencher 100% desses cílios, ou seja, eu tenho uma cliente que tem 300 cílios em cada olho e eu colo 300 extensões em cada olho, você acha que esse trabalho vai ficar vazio? Você acha que essa cliente vai precisar de um volume russo para ter preenchimento, se ela já tem 300 cílios em cada olho? Se você fizer uma fio a fio clássica com preenchimento de 100%, você vai dar um preenchimento perfeito, um preenchimento natural. Sabe por que a maioria das clientes, às vezes, chega pedindo volume russo para você? Porque você faz uma fio a fio vazia. A maioria das clientes chega pedindo um volume russo para uma profissional, para uma extensionista, porque ela já fez a clássica fio a fio em algum lugar e o profissional colou meia dúzia de cílio em cada olho dela. Por que o profissional colou meia dúzia de cílio em cada olho dela? Porque simplesmente esse profissional só sabe trabalhar com a pinça, não conhece uma técnica de isolamento boa, eficiente, não sabe usar um micropore para separar ali os cílios em camadas ou separar os cílios em quadrantes. Só faz isolamento com a pinça. Então, se você só faz isolamento com a pinça, você só vai conseguir colar meia dúzia ou uma dúzia de extensão em cada olho. Por isso que a fio a fio clássica, ela acaba ficando vazia. A maioria dos profissionais não consegue preencher nem 80% dos cílios naturais dos clientes. E aí, por isso, quando a cliente chega, faz uma clássica fio a fio com um profissional que não consegue preencher 100% dos cílios dela, ela acha que ficou vazia e ela quer fazer um volume russo. Mas a maioria das clientes não precisaria fazer o volume russo. Eu falo por mim. Onde eu trabalho em Guarapari, no Espírito Santo. Onde eu trabalho, as clientes querem naturalidade no dia a dia. Elas querem naturalidade e querem preenchimento também. Então, o que acontece? Eu sou conhecida aqui na minha cidade, o meu trabalho ele é conhecido pela naturalidade. Eu sou uma das únicas profissionais, ou a única profissional que dá preenchimento e naturalidade. Por quê? Porque eu trabalho com a fio a fio com preenchimento de 100%. Então, a maioria das minhas clientes, eu faço fio a fio. Por quê? Porque dá preenchimento e tem naturalidade. São poucas as que eu faço uma outra técnica de volume. São poucas as que eu faço volume russo, são poucas as que eu faço volume brasileiro, por exemplo. Porque quando eu faço uma clássica fio a fio com preenchimento de 100%, geralmente já é o que elas estão querendo. A gente tem que ter muito cuidado quando a cliente fala assim, eu quero ele bem cheio. Só que quando a cliente nunca fez uma extensão, por exemplo, se você fizer o volume russo de primeira naquela cliente, nem sempre ela vai gostar, ela vai achar que ficou demais, que ficou artificial, então a gente também tem que ter esses cuidados. Agora, voltando a falar lá da profissional que declarou, né, que fez essa declaração, que pra você ser uma boa lash designer você não precisa aprender volume russo, você não precisa saber volume russo, eu também concordo, porque mesmo quando você pega aquela cliente que tem uma baixa densidade de cílios, que realmente tem uma densidade abaixo da média, menos de 150 cílios em cada olho, e aí você realmente precisa fazer uma técnica de volume, mesmo quando você pega essas clientes, hoje em dia você já tem outras técnicas de volume que não precisa necessariamente montar um fan. Para montar um fan, gente,
É muito difícil. Primeiro, você precisa ter uma base ali de como faz a clássica fio a fio, para depois você aprender a fazer um volume russo. Outra coisa também que nos meus cursos eu ensino. O meu curso, eu dou uma base para a pessoa poder aprender a fazer fio a fio primeiro. Primeiro você vai aprender a fazer o fio a fio com 100% de preenchimento. Depois você vai pensar em aprender a fazer o volume russo. Tem professores na área que dão as duas técnicas ao mesmo tempo. Eu acho isso absurdo, eu acho que isso é improdutivo, principalmente para quem nunca fez um curso de extensão antes. Primeiro, qual é o passo a passo, qual é a jornada de uma lash design? Primeiro, você aprende a fazer uma fio a fio clássica com 100% de preenchimento, e depois que você estiver fazendo isso em 2 horas, que é o básico, tem isso. Para você ser uma boa profissional fazendo uma fio a fio clássica, você vai gastar 2 horas para fazer o cílio de uma cliente, nada de 40 minutos. Se você estiver fazendo o cílio de uma cliente em 40 minutos, você não está preenchendo 100% dos cílios dela, ou você está usando tufo. Nada de preencher cílio de cliente em 40 minutos, não. É 2 horas preenchendo todos os cílios naturais de cliente. Então, quando você chega numa fase da sua carreira que você tá ali focada, preenchendo 100% dos cílios naturais dos seus clientes em 2 horas, aí você sim pode se aventurar em começar a aprender a fazer um volume russo. Mas hoje em dia, para aquelas pessoas que não querem aprender também a fazer volume russo, você pode recorrer a uma técnica de volume brasileiro ou um volume egípcio para poder dar maior preenchimento ali para aquele cílio da cliente. São técnicas onde o fio que você cola, a extensão que você cola, tem bifurcações na ponta, às vezes 2 bifurcações, né, em formato de Y, no caso do volume brasileiro, 3 bifurcações ali, no caso do volume egípcio. Então você pode fazer a colagem desses fios, que vai dar um maior preenchimento, sem necessariamente você ter que aprender a fazer ali um feno de volume russo. Então eu acho essa afirmação certíssima. Para você ser uma boa lash designer, o que eu acho que precisa realmente é você ter uma boa técnica de isolamento para conseguir preencher 100% dos cílios naturais das suas clientes. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje já está chegando ao fim. Para resumir, o que eu trouxe para vocês aqui? Que o isolamento é a maior dificuldade da carreira de uma lash design, tá? Do início da carreira principalmente, e que isso tem um porquê. E a razão do isolamento ser a maior dificuldade das lash designers é porque a maioria dos cursos não ensinam uma boa técnica de isolamento. A maioria dos cursos só ensinam uma técnica de isolamento feita com a pinça, que é ineficiente para todos os tipos de cílios, já que nós vamos atender clientes com todos os tipos de cílios. Cílios encaracolados, cílios cruzados, cílios com muita densidade. Nem sempre o cílio vai ser ali separadinho um do outro. Então, o isolamento só com a pinça não é eficiente. Então, existe uma carência da maioria dos cursos que existem no mercado, porque eles não ensinam uma boa técnica de isolamento. Eles não ensinam uma técnica de isolamento com micropore, por exemplo, ou uma técnica de isolamento. Além dos cursos não ensinarem uma boa técnica de isolamento, né? Ensinarem apenas